Aí, bom, estamos ao vivo, como você pode ver ali. Sabrina Justo, quanto tempo, hein? Prazer. Justo, gostei do sotaque italiano, pronunciou bem o acento. Não, mas não é? Imagina se eu vou falar... Sabrina Justo na Itália, Sabrina Justo no Brasil. Não, mas você é fina, você veio de lá. Aqui, Sabrina, prazer enorme estar aqui te recebendo. Convite mais uma vez do Edmir aqui para estar fazendo essa live para pais, treinadores, enfim, tanta gente aqui da PTB que, de alguma maneira, se interessa por algo. Essa luz aqui não tá boa, não, mas vai ficar, não tem problema. Muita gente que se interessa, né, pelo caminho, né, que o tênis pode proporcionar. E a ideia é saber aqui, pelo menos pelo que o Edmir me passou, você é a primeira ex-jogadora do tênis feminino, que vai ser feita uma live, né? Já teve vários ex-jogadores, muitos treinadores e várias outras situações, mas ex-jogadora é a primeira. Então, tentar aproveitar toda essa tua história. E, para começar, se apresenta. Assim, mas não se apresenta tudo, não, porque senão a gente sai daqui amanhã. Tipo, resumindo ali, que época você jogou, de onde você veio, enfim, conta uma historinha resumida de você. Bom, sou gringa porque quem é italiano que não veio da Itália diretamente, né, mas que teve os ancestrais vindo da Itália, que no caso foi meus nonos, do interior do Rio Grande do Sul, Caxias do Sul, colonização italiana. Comecei a jogar tênis não porque eu quis, eu fui obrigada. Gostou dessa, Silvio? Fui obrigada a jogar tênis, tá? Peraí que eu vou centralizar aqui eu também. E hoje você agradece a quem te obrigou, né? Hoje eu agradeço a quem me obrigou, mas eu não gostava de jogar tênis no início, não, entendeu? Mas depois a coisa foi andando, foi melhor ali, assim. As coisas foram andando e eu fui gostando porque eu fui me destacando regionalmente, depois estadualmente, e chegou uma hora que não dava mais para ficar só nesse vai e volta, né? Tinha que tomar uma certa decisão. Aí nessa certa decisão foi ali nos 15 anos, que aí então... Vamos pegar mais duro, saí do interior do Rio Grande do Sul, fui para Porto Alegre. E juvenil, com 15 para 16, já tive a sorte de pegar o encerramento da carreira da Niege Dias, né? Nossa ex-número 30 da WTA. Eu sempre gosto de frisar a Niege, porque depois de Maria Esther, né, a gente teve uma 30 do mundo, e não é todo mundo que sabe disso. Não. E eu tive a felicidade de a Niege estar na quadra, volta e meia comigo, lá onde eu treinava. E foi ela que realmente empurrou, junto com o marido dela, o Biba, a minha carreira, assim, rumo ao profissional ali, né? Com isso, eu cheguei a ganhar torneios ITF, tanto juvenil, e logo quando encerrou a minha carreira juvenil, eu saí de um ranking... de 2 anos antes de 3.000 para 240 ali, em dezembro, quando o ano que eu fiz 18. E aí foi meio que automático, eu já comecei jogando profissional, ali nos 16 anos para 17 eu já estava jogando profissional. Então, o meu melhor ranking foi 171 na WTA, e na ITF eu acabei aquele ano como 36. Bom, resumiu? Tudo, né? Chega, tá ótimo. Só uma curiosidade aqui que eu realmente não lembro. Quando você foi para Porto Alegre, para onde você foi? Para que clube você foi? Então, não era clube, né? Não era clube. A Federação Gaúcha de Tênis, naquela época, ela tinha uma equipe que ela reunia os melhores gaúchos daquela época, e era uma equipe de peso, viu, Silvio? Era eu, Luciana Della Casa, Joãozinho Suetes, Carlos Germano Engel. Então, assim, todo mundo treinava junto, o Rodrigo Ferreiro. Então, não tinha espaço para corpo mole, sabe? Era um ambiente extremamente competitivo, assim, né? Dali, assim, estou para te dizer que não sei se 80% jogou profissional, mas quase que 75% vieram a jogar profissional em algum nível ali, daquela equipe da Federação Gaúcha de Tênis. E quase 100% está no tênis até hoje, né? Tirando quase. O Piu-Piu ali, o Piu-Piu ali não está. Piu-Piu eu encontro bastante com ele, eu vou a Miami, sempre a gente dá um jeito de se encontrar, almoçar ou jantar. Tá brincando? Nossa, o Piu-Piu, a gente fala muito, ele acompanha meu canal,
está sempre mandando mensagem, comentando durante a transmissão. Ele pega a ESPN lá de Miami e a gente está sempre... Porque ele é muito amigo do Roberto, do Teófilo, né? E eles moram muito próximos ali, as famílias se conhecem, os filhos são amigos, então eu estou sempre muito em contato com ele, falo bastante com ele. Ah, que show, que show. Então, olha, quem está no tênis ali é o Rodrigo Ferreira, o Parágua, eu, o Litos, o João. A Lu não? A Luciana Della Casa não? Então, a Lu voltou para o tênis, né? Ela ficou muito tempo longe, tempo longe, e esse ano que ela voltou para o tênis, como ela é diretora... Ela está fazendo evento, né? Fazendo evento, sim, promotora de evento. Sim, ela é diretora Não, ela é superintendente da Federação Gaúcha de Tênis. E ela tem uma empresa de marketing esportivo, ela representa o Larry no Brasil. Não, ela de vez em quando também me manda. Esse lance da ESPN, das transmissões, é que através daquela plataforma, muita gente chega, né? De alguma maneira, manda mensagem, ou pelo Instagram, ou pelo Facebook, ou pelo Twitter, e aí as pessoas, eu fico sem vê-las, mas elas acabam me vendo e a gente acaba se falando bastante. Isso é muito legal, ter estreitado, né, essas distâncias aí, esses tempos todos, sem ver. Mas agora vamos aqui, ó. Vamos começar por aqui. E daqui a gente se perde, tá? Mas vamos nessa. Vamos lá. Durante sua carreira, como é que você lidou com a pressão competitiva, o impacto emocional ali no momento de vitória e derrota? Como é que foi a Sabrina lidando com isso? Como é que alguém te ajudou, treinador, treinadora? Como é que foi? Olha, Silvia, a gente é tudo meio raiz, né? Eu, como gaúcha aqui, a gente é tudo muito raiz, muito bagual mesmo, porque essa história muito o quê? Muito o quê? Bagual. Bagual é gíria gaúcha. Então começa traduzindo, né? Bagual. Bagual é que não tem muita frescura, tá, Silvio? Assim, né? É sem mimimi, trazendo pro sem mimimi, né? O negócio não tem muita Nutella, né? Entendeu? É mais no laço mesmo, sabe? Esse negócio de psicologia, treinamento mental, é uma coisa muito mais... nem sei, acho que de uns 20 anos para cá, né? Como eu sou jurássica, né? Eu tenho 52, isso aí eu não peguei. Então eu sou o quê? Se você com 52 é jurássica, fiquei sem palavras aqui, mas tudo bem, tá tudo certo. Continuo te amando do mesmo jeito, mas tudo bem. Ai, Silvio, partner. Na verdade, o Biba, Anies e o Marco Antônio, que era o outro treinador, eles tentaram um psicólogo do esporte lá, só que não tinha mínima intimidade com ninguém. O psicólogo entrava por uma porta, eu já tinha feito física, eu já treinava, eu só ia para correr pela outra. Eu corria 1 hora, porque a última coisa que eu queria fazer era ficar sentado na frente de um cara me olhando, que eu não sei o que eu ia dizer para ele, entendeu? Então, o negócio de pressão ou não, acho que cada uma de nós levou de uma maneira, assim, né? Eu era extremamente supersticiosa com rotina. Se uma rotina desse certo, eu não mudava nunca, né? Eu cheguei a comer bife de porco empanado, frito, uma semana inteira, porque na primeira rodada do Future na Itália, eu tinha ganho da cabeça 2 comendo isso, que era só o que tinha, e eu emendei comendo isso a semana inteira, porque eu não queria mudar, né? Mas... Deu certo? Deu, eu ganhei o torneio. Então, vai falar o quê? Mas não era muito simples, não, porque tinha noites que a gente passava em claro, principalmente quando tinha que defender ponto, né? Chegar e fazer ponto é uma coisa, mas defender ponto é muito pior. É muito pior defender ranking. Então, tinha noites em claros e azar, tu ficava em claro, e no outro dia tu jogava em claro, entendeu? Então, esse negócio de pressão é uma coisa que sempre teve e nos fez cascuda, né? Assim, né? Eu acabei no final viajando mais com a Dadá e com a Lutella, porque os rankings se distanciavam, né? A Dadá era de um jeito, a Lutella era do outro. Acho que não tinham muitas também, né? Para você não. Vamos para lá ou para cá, né? E no início, quando a gente saiu do juvenil, era uma galera, Silvio. Era uma galera. Eu me lembro de um torneio na Itália, numa cidadinha mais para o sul, ali em Francavilla, perto de Pescara, que a gente estava em quase 10 brasileiras. Só que era Future, né? Era Future de 15 mil, assim, quali aberto. Esse quali foi um dos quali que eu passei, tinha que ganhar 6 rodadas para entrar na chave. Só que no momento que tu dava o pulinho, que tu baixava de
250, 260, aí não eram muitas. Aí não eram muitas. Algumas jogavam quali, a única que pegava chave, que pegava Mendró mais era a Dadá, na época da Dadá. Depois a Gisele Miró também, quando ela chegou a 100. Mas ali no quali, de vez em quando, se encostava eu, a Lu Corsato, a Lutella. E as gurias que não conseguiam baixar de 300, 320, elas continuavam andando juntas, né? Porque foi bastante ali, né? Tinha a Lu Della Casa, tinha a Pilar Valls, tinha a Rita Lima, tinha a Stephanie, né? Então teve bastante, a Dênia, teve bastante meninas que ficaram, que jogavam juntas, mas quando tu dava o salto, era bom porque tu dava o salto, né? Tu mudava de patamar de torneio, mas por outro lado, se ficava muito mais sozinha, né? Eu acabei fazendo muito mais amizade com canadense, com italiana, porque tu tinha que fazer amizade para poder ter gente para treinar, para poder ter gente para dividir quarto, né? Então tinha os dois lados da moeda. Para não, na verdade, para não pirar, né? Para não ficar dando volta e achando que o mundo era desse tamaninho, né? Que você, enfim, se relacionar num ambiente de trabalho, como qualquer ambiente de trabalho, você tem que aprender a conviver, né? E usar da melhor maneira possível as pessoas que vão estar nesse ambiente. Ah, com certeza. E aí tu fica observando até como é que as melhores agiam, né? Como é que as melhores falavam com a representante da WTA, né? Como é que as melhores chegavam lá e marcavam quadra ou pegavam bola. E aí, assim, aí o mundo vai te ensinando, né? Que nem eu te falei, do jeito bagual, assim, né? Do jeito bagual, Sim. Do jeito puro, do jeito raiz, tu vai indo aprendendo ali, assim. Durante toda a carreira, enquanto você jogou, esses desafios emocionais, de que maneira você usou eles para traçar estratégia, para treinar, para competir? Aquilo que você tinha, aquilo que você vivia e que era um desafio, né? Principalmente, eu acho, para vocês naquela época, de viajar sozinha, né? Como é que isso você conseguiu transformar para fazer você crescer e transformar você numa mulher mais madura e numa jogadora melhor? Olha só, eu não usei isso propositalmente e eu nem tinha conhecimento que isso aí seria uma ferramenta muito interessante para o futuro, né? Porque naquele momento a gente ia vivenciando, cada semana era um perrengue, né? Cada coisa assim, a gente ia absorvendo, mas era muito interessante. Na semana que a gente não tinha um perrengue, ou que tudo dava certo, a felicidade era muito grande. E era um alívio. E naqueles momentos, normalmente, se jogava muito bem. Então, não é que eu tenha pego todos os problemas ou todas as dificuldades e tenha posto um nome nessas dificuldades e usado como ferramenta. Simplesmente foi moldando a gente, né? Foi me moldando, no meu caso, foi me moldando. E os momentos sem problemas e os momentos tranquilos, que não eram de extrema felicidade, simplesmente eram momentos tranquilos, aí sim me faziam muito forte, porque não eram momentos que eu tinha que despender tanta energia para resolver coisas extra-quadra, entendeu? Eu estava numa semana tranquila, com gente tranquila, se tivesse brasileiro, então era o ápice, né? E isso aí já só esse bem-estar de ter uma semana mais em paz, nada de muita felicidade, muita coisa, já me deixava muito mais forte, muito mais sem travas dentro da quadra. Você falou uma coisa que agora eu vou começar a fugir daqui. Como é que é o ambiente de competitividade do feminino? Você que jogou no feminino e acompanhou meninos no masculino, como é que você compara? Como é que você vê essa competitividade que existe entre vocês? Olha, vai dizer a competição é saudável, a competição não é saudável. Soltei um A forte agora. Eu não acho muito saudável, não, Silvio. Vou largar aqui para alfinetar todas as mulheres. Não acho. E vejo que cada vez mais está piorando. Eu acredito que eu seja de uma geração ainda que a gente podia jogar em contra, mas a gente dividia quarto. Sabe? A gente dividia quarto e pegava trem e pegava não sei o quê, né? Eu vejo hoje num nível bem inferior de tênis, assim, que
que está tudo bem isolado, né? Cada vez mais as meninas viajam, mesmo financeiramente, não muito, com poucas condições, assim, sempre tem um treinador, sempre tem uma equipe ou algumas meninas que viajam junto, e essa competitividade delas com ranking, com quadra, eu acho que está bem mais forte, e para mim já está passando um pouquinho do lance de saudável, sabe? Está passando um pouquinho de lance saudável, né? Tem gente que de repente poderia jogar dupla junto, já não joga por causa disso, mesmo que o jogo encaixe. Então, vou deixar essa pulguinha atrás da orelha. Para mim, passou um pouquinho do que é saudável. Acho que é uma coisa a se rever, todo mundo que trabalha com meninas, a se rever assim, e puxar o lado bom da coisa, né? É muito bom quando tem um grupo de meninas que jogam muito bem, que treinam juntos. No treino, se um treinador consegue levar elas, ser aquela ciumeira típica delas, eu acho que todas têm a ganhar. Só que está muito complicado não ter as ciumeiras, né? Eu sou mulher no meio de mulheres e tem ciumeira, né? Imagina um homem dando mais atenção ainda para uma outra, né? Tua companheira de treino. Eu já acho que aí já está um pouco demais, assim. Eu vejo que passou um pouquinho do limite saudável ali. E você acha que com os meninos não acontece tanto? Não, que nada. Show de bola. Os guris, se tu nem dá bola para eles, eles vão até achar melhor. Mas, graças a Deus, ela me deixou solta, parou de me encher o saco. Tudo isso aí que a gente está falando era da Sabrina jogadora, né? Agora, transporta agora para a Sabrina hoje, treinadora, né? Como é que você lida hoje, você como treinadora, com as meninas que você treinou e vem treinando e preparando? Você continua sendo bagual, é isso mesmo? Bagual, né, a palavra? Você continua bagual ou você meio que entrou... Não, bem menos bagual, Silvio, bem menos. Cada geração de meninas que passou por mim, eu vou ficando mais Nutella. Eu vou ficando mais Nutella, né? As últimas duas que passaram por mim, que eu deixei voar e que estão muito bem assessoradas com seus treinadores, é a Pietra Rivoli e a Isabelle Andreola, né? Ambas acabaram ali em abril. Bom, a Isa ganhou a etapa do COSAT, depois a Pi ganhou, depois uma ganhava, outra ganhava, uma ganhava, outra ganhava. Final do Banana Ball, aqui em Caxias, no nosso clube, a final foi uma contra a outra. Dali em diante, eu meio que me retirei, né? Eu me retirei, hoje eu não quero mais para mim viagens, não viajo mais, né? Desde ali eu não viajei mais. E tem muita menininha pequena vindo, de competição mesmo, assim, é tudo competição regional e ainda competição de entrada. E algum dia, será que elas vão jogar? Não tem, né, Silvia? Tudo até 10 anos, até 11 anos, né? Ainda são muito novas. Tem ciúmes entre elas? Tem, né? A Isa e a Pietra, esse ano, o que eu fiquei? Assim, eu fiquei meio de mãe, assim, né? Porque ambas estão com treinadores e equipe exclusivamente masculinas, né? Exclusivamente masculinas. Então, na hora da choradeira, na hora que o forehand travou, na hora que querem não sei o que, sei que lá, aí elas me ligam, tipo, a Isa ainda vejo praticamente todos os dias quando ela está aqui em Caxias, na quadra ao lado com o treinador dela. Mas, estando longe, bateu legal, bateu assim, eu sei simplesmente tudo o que acontece com as duas, né? Desde então, a Pi voltou da Espanha, caiu da Espanha, jogou a final da Austrália com a Carol Bore. Eu vi o jogo, eu estava lá. Tu estava lá? Tava lá. Pois é, eu não sei do jogo, né? Eu sei só 4-1. 4-1, 6-4, 6-1, né? Eu estava ali. Eu sei só que a Pi veio de vários terceiros sets, ela estava com 2 bolhas enormes no calcanhar. E você sabe o que aconteceu no Rio de Janeiro, né? Nesse dia, né? Naquele sábado. Recorde de temperatura, né? Sensação térmica de quase 60 graus. O show da Taylor Swift acabou sendo cancelado. Enfim, foi... Olha, vou te falar, ficar na quadra naquele dia ali
É impressionante. Quem aguentou? O Gustavo, na final com o Nicolas, ele estava ganhando o segundo set 5-2 e não aguentou. É difícil você ver o menino ganhando 5-2 no set, tipo, vou tentar mais um pouquinho. Ele sentou e não levantou da cadeira. E ele ganhou no segundo set. Tinha perdido o primeiro, o Nicolas ganhou o primeiro, estava ganhando 5-2 o segundo, ele sentou e não tem condição de levantar. E não aguentou levantar para continuar o jogo. Então, estava difícil. Não, duríssimo. E a Pi já vinha de terceiro sets na Espanha, né, na Billie Jean King. E aí ela desceu em São Paulo na segunda, voou para o Rio de Janeiro na segunda de tarde, jogou terça de manhã, 3 sets. Aí jogou, depois folgou um dia, salvou match point, jogou 3 sets. Um dia antes da final da Carol, quando ela me ligou, ela estava na banheira de gelo, porque ela tinha salvo o match point. Ela tinha perdido 6-2, ganhou 7-6, 7-6, também 3 sets. E tudo ali, tudo tipo 11h30, 1h30, sabe? Silvia, assim, sabe? Mas eu acho que teve muito mérito a Carol, né? A Carol não teve nenhum jogo de 3 sets, isso aí é óbvio que fez muita vantagem para ela, mas em nenhum momento ela deixou essa vantagem subir na cabeça dela. A Carol foi lá e fez exatamente o que tinha que fazer, passar por cima. E a sensação que eu tive ali é que as duas sabiam, nesse caso, no jogo do Nicolas com o Gustavo, não. Mas no caso delas, as duas, estava muito claro que quem ganhasse o primeiro set ganhava o jogo. Ali estava muito claro. As duas olhavam para fora conversar que o primeiro set era o que definiria. Tanto que foi para um lado e aí ela acabou baixando a cabeça. Depois do 6-4 ali, ela baixa a cabeça. E eu acho que se fosse o contrário, mesmo a Carol não tendo jogado tantos jogos duros durante a semana, eu acho que aquele dia ia fazer com que quem perdesse o primeiro ia baixar a cabeça no segundo. Porque elas estavam na quadra de baixo ali, não sei se você conhece, e estava muito quente. A quadra de cima talvez um pouco menos, mas ali estava muito quente. E claramente elas estavam com a consciência que aquele primeiro set definiria o jogo. E definiu. Porque o segundo set foi bem. O primeiro set foi 1h15, 1h20, e o segundo set não deu meia hora. Então foi o que acabou definindo. Então, olha só que pressão de condições, né, que tu tem fora ali, mas olha só que essas condições climáticas que faz na cabeça delas, né, sabendo que elas tinham que dar a vida por um set, porque não, de repente não se poderia ou não se conseguiria aguentar 3 sets, né? Então, nisso aí eu quero dar os parabéns para a Pietra, porque foi uma semana de calor extremo aí com vocês, né? E ela salvando o match point, e ela indo para o terceiro. E a Pietra, ela não larga o osso. Ela realmente não larga o osso. Isso aí eu já te falei uma vez. Por outro lado, parabéns para a Carol, que conseguiu ganhar esse primeiro set e não deu chance nenhuma para nenhum momento a Pietra voltar, né? E eu tava do lado do André, do lado do André Sá, estava vendo o jogo ali, e ele, na verdade, a gente estava em cima, né? Você de cima, você conseguia olhar as duas quadras. Elas eram meio que na diagonal. E a gente estava em cima e ele repetiu isso umas 5 vezes. E, cara, isso aqui é para o campeão e a campeã ganhar o wildcard na Austrália e não existe nada tão similar ao que vai acontecer em janeiro na Austrália com o que está acontecendo hoje no Rio de Janeiro. É exatamente igual. Além da quadra azul, né, que é meio que proposital para você já ficar no ambiente da quadra azul, mas o calor que estava sendo feito aqui no Rio de Janeiro no último sábado, olha, elas tiveram uma ideia do que vai acontecer em Melbourne ali em janeiro, porque realmente estava muito quente, muito quente. Será que no Rio não é mais calor, hein? Olha, Sabrina, não sei. Não sei. Ali, no sábado eu nunca tinha visto. Eu nunca tinha chegado perto de uma quadra de tênis com o que aconteceu no sábado. Ali, eu cheguei lá, eram 11 e pouco. 10 e pouco, o jogo era 9h30. Eu cheguei lá 10h15, mais ou menos, estava 2-2. Eles estavam jogando já há mais de meia hora e estava 2-2. O jogo do Nicolas, o primeiro set foi mais rápido, aí acabou andando um pouquinho mais rápido. Mas o delas, esse primeiro set foi quase 1h30. Foi realmente, estava muito quente. Eu não tô. Olha que eu não sou de falar muito, não. Tipo, não, você se prepara e aguenta, tem que aguentar. Mas olha, sábado estava realmente bastante. Agora aqui, ó. Vamos voltar. Você viu que a gente foi embora para o outro lado, né? Saímos, fomos embora para o outro lado. Agora a gente volta, senão a gente não dá tempo de acabar. Quais foram os momentos formativos mais significativos durante a sua carreira de tênis? Né? O que, quando você jogava, não ainda como treinadora, mas momentos que possam ter transformado você, transformadores
na pessoa que você é e talvez até na treinadora que você se tornou? Olha, uma coisa muito importante, muito mesmo, sim, foi a primeira vez que eu cheguei em Roland Garros, que eu fui assistir a Niege jogar dupla. Não sei se tu te lembra de uma argentina, a Patrícia Tarabini. Sim. A Niege jogava dupla com a Patrícia Tarabini, né? E eu vi a volta e meia, não muito, mas eu vi a Niege treinar quando eu cheguei em Porto Alegre. Só que eu nunca tinha visto ela assim muito em ação em alto nível, né? E eu vi, Silvio, ela dando swing volley em Roland Garros na dupla, sabe? E aí eu, mas olha que espetáculo isso, né? Aqueles balões perto do T, que é difícil de atacar, mas também é difícil de smashar, principalmente nós mulheres, né? O smash é uma coisa muito complicada. Então, assim, ó, olhar o swing volley e chegar depois de volta e ter essa bola para finalizar, finalizar qualquer ponto de rede, foi um momento, não posso dizer assim que foi transformador, mas foi uma solução numa situação bem difícil, uma situação tática bem difícil. O swing volley é uma coisa que depois incorporei para o resto, até hoje smash não existe, tá? É só swing volley, não tem como eu dar um smash na minha vida. Quer dizer, até tem, né? Mas é raro. Em compensação, swing volley, olha, não, é bom de dar um swing volley, entendeu? E isso, essa sua opinião é bem do tênis feminino, né? Como é comum as meninas, mulheres, entrarem com swing volley, dar um passo para frente. Às vezes até algumas bolas ficam ali até de propósito, ali no meio, ali um pouquinho atrás da linha do T, para propositalmente surgir a oportunidade do swing volley. Não é? Como vocês se sentem bem. Silvio, é uma coisa tão nossa que tem aquelas bolas bem, assim, sabe aqueles lobby defensivo, panelão para cima, que vai lá em cima, e os homens só levantam a raquete e vai para o smash? É muito mais fácil dar swing volley. Muito homem daria calha, né? Pegaria na cabeça da raquete. Não, a gente vai de swing volley mesmo, porque é mais fácil. O lance da gravidade acelerando a bola para baixo ali, assim, né? E uma raquete subindo num smash, para nós é muito mais difícil do que conseguir essa conexão de ponto de contato com o swing volley. Então, o swing volley para mim foi uma coisa muito legal, porque o meu jogo se baseava muito. Aí eu dou créditos total ao Biba, ao esposo da Niege, que ele transformou o meu back de duas mãos numa baita de uma arma de preparação. Eu usava muito ângulo, bola alta de top spin e finalizava com forehand. Só que tinha algumas vezes que quando tu começa a jogar mais em alto nível, tu tem que finalizar cada vez mais rápido. E aí entrou muito o swing volley ali, assim, sabe? Nunca fui uma jogadora de rede, nunca. Mas chega uma hora que tu não pode mais deixar a bola quicar. Não adianta, tu já tá a 1,5 m dentro da quadra, não dá mais para deixar a bola quicar, porque senão a guria do outro lado chega. Então, pelo menos para finalizar, se tinha que ter o voleio, né? E o swing volley cai que nem uma luva nisso aí. Eu te interrompi, mas você ia continuar um outro raciocínio da pergunta. Que você falou da chegada em Roland Garros, e aí eu acabei falando do swing volley. É que a chegada de Roland Garros foi a primeira vez que eu vi a Niege utilizando eficientemente em situação de competição swing volley ali, assim. Se você olhar para trás, né, você não treina mais as duas meninas, mas ali no momento em que quando você fala que você decide que elas vão traçar cada uma o seu caminho, o que você sentou? Não sei se isso foi junto, não sei se elas estavam juntas ou se elas estavam separadas, mas o que a Sabrina falou para elas, meio que baseado no que você viveu na mesma idade e no que elas vão viver daqui para frente? Não sei se houve esse momento, né, da despedida ou dessa separação, né? Daqui para frente agora é com vocês. Se você estava vocês três, se você estava com uma e depois com a outra, mas o que você falaria ou o que você falou? Então, não foi uma conversa pontual, tá, Silvio? Foi construído. Foi construído. A Pi já vinha construído essa mudança para
ambiente mais competitivo antes que a Isabelle, tá? O pai da Pi jogou vôlei em alto nível, ele era do Minas, né? Jogou vôlei ali. O pai da Isa também é do meio do tênis, mas ele não jogou, tipo assim, tanto em alto nível, ele jogou mais a nível estadual, um outro brasileiro, mas jogou bem tênis a nível estadual, bem assim. Então, o da Pi foi assim, com um ano antes e começou a construir essa transição, porque não tinha mais espaço para o que ela queria no interior do Rio Grande do Sul. Né? E a Pi e os pais da Pi sempre foram muito enfáticos, assim, que tudo tem um seu tempo para acontecer, e realmente eles são pessoas que têm uma visão a longo prazo. E então essa mudança para São Paulo se começou assim, vai, Sabrina, para onde a gente vai? Para onde a gente vai? Eu falei, gente, o melhor lugar seria o hemisfério norte. Mas e daí dinheiro para isso? Não temos dinheiro para o hemisfério norte, né? Porque eu vou sempre bater na tecla, Silvio, que o tênis está no hemisfério norte, né? Não está abaixo da linha do Equador, está acima. Mas aí, então, aonde nesse momento é o melhor lugar? Nesse momento, o melhor lugar seria tal, que é o melhor ambiente. Então, foi se construindo isso, a ida dela, né? E aí se programou a saída dela. No caso da Isabelle, ela ainda está aqui em Caxias, porque o clube contratou um treinador muito bom para viajar. Porque a Sabrina disse que não ia mais viajar. Eu não quero mais isso para mim, sabe, Silvio? Até porque, como eu te falei, Jurássica, né? 52, né? Eu e tu já viajamos, já rimos, já fizemos um monte de coisa, mas pô, não é mais para mim. Não é mais para mim fazer COSAT, não é mais para mim sul-americanos, mundiais, é para outras pessoas, né? Então, tinha que se contratou, uma bela contratação, e essa pessoa está direto com a Isa. E o clube quer investir em alto rendimento, no caso, a Isa. O que pesa contra é que no meu clube, em alto rendimento, no que a Isa quer, não tem o mesmo ambiente onde a Pietra está hoje. Então, nisso aí, tá um pouco desbalanceado, né? Por outro lado, a Isa trava a cabeça ou começa a chorar, eu estou na quadra do lado. Né? Aqui eu tenho que ficar falando por telefone volta e meia. Então, eu sou mais a psicóloga mãe do que qualquer outra coisa, né? Assim. Mas se foi simples ou se foi fácil para mim, eu acho que foi mais fácil para mim, em função de eu saber que o melhor para elas não era mais estar comigo, porque eu não estou mais 100% motivada para essa vida. Você não está sonhando o mesmo sonho, né? Não. A gente está, que nem agora está na moda, né? Tal da vibe, a gente está em vibes diferentes, nós estamos vibrando diferente, eu e elas, né? Então, estava na hora, sim, de bate asas, né? Se não tem mais para ficar aonde elas querem ficar, eu não vou ficar segurando, né, Silvia? Elas têm que ir, elas estão em muito boas mãos ali, assim. Às vezes bate uma coisa assim, tu não viaja mais com a gente, tu não vai nunca mais viajar com a gente. Mas aí entra aquela história de mulher, né? Porque, de repente, tu tá na quadra com os antes, mas que viajar com a gente, tu não quis mais viajar com a gente. Mas aí é xaropice de menina, e elas já estão levando isso até tirando sarro de mim, né? Se tu tivesse aqui, tu ia morrer com o que a gente passou, né? Então, foi super tranquilo, viu, Silvio? Foi bem tranquilo, assim, porque realmente elas estão muito bem assessoradas, ambas, assim, né? Muito mesmo. Voltando para você, ali a gente meio que pulou isso, mas acho que seria legal. Teve convite, oportunidade para tênis universitário quando você sai do juvenil, ou você nem pensou? Como é que foi? Teve. Em nenhum momento
alguém me ajudou a decidir isso. Eu não tive a chance de decidir isso, Silvio. Que ano foi isso? Que ano foi exatamente isso? Quando você sai do... 89, eu acho. Eu acho que foi 89. Mas, Silvio, assim, ó, quando se faz ranking ETF, né? Tu sabe disso? Naquela época era fax, era correio, né? Ali, naquele ano, eu recebi 3 cartas. Sabe? Eu recebi 3 cartas de 3 universidades diferentes. Só que tanto os meus treinadores quanto os meus pais e tanto o patrocínio que eu tinha na época aqui de uma empresa de Caxias, na verdade eu sempre fui muito sortuda porque eu tive 2 empresas muito legais me apoiando, né? E eu tinha um contrato, então em nenhum momento se cogitou de uma menina que começou com o ano que completava 17 lá no ranking 2.900 alguma coisa e acabar com 240. Então, eu não em nenhum momento me houve a cogitação, nem conversar comigo, da chance de eu fazer tênis universitário. Uhum. O que hoje, graças a Deus, isso está bem diferente. Uhum. Né? Está bem diferente. Porque, acho que tu já me escutou falar nisso, eu sou completamente a favor, não importa o ranking que essas meninas ou meninos tenham, elas têm que fazer faculdade nos Estados Unidos antes. Sabe? Questão de maturidade, questão de depois não precisar retomar algo que ficou perdido lá atrás. E eles se formam muito cedo, né, Silvio? Com 21 anos eles estão formados, eles podem jogar muito tênis, o tênis está muito mais longevo, né? Ainda tem a opção de largar no meio e voltar depois. Exatamente. Se estiver explodindo, se o negócio acontecer de uma maneira absurdamente que não tenha volta, né, você pode, dá licença, eu vou ali e já volto, e voltar depois. Ou seja, você não precisa nem ir até o final, você pode voltar em algum momento, você pode ficar 1 ano e meio, enfim. Exatamente. Então, assim, vou jogar profissional, né? Tipo, a Pia e a Isa. É claro que elas vão jogar profissional, mas não precisa jogar profissional aos 17 anos. Aos 17 para 18 anos, elas podem jogar profissional, que dificilmente acredito que com o nível de tênis que elas tenham, elas não vão jogar em alto nível nos Estados Unidos, elas podem jogar profissional no meio da faculdade, que nem tu falaste agora, dá um tempo, ou aos 21 anos já formadas. É só botar um pouquinho para depois e não correr com botar, tipo, a carroça na frente dos bois. Só isso, entendeu? Ali. Você colocou aqui, que era uma pergunta que está aqui, mas acho que vamos tentar falar um pouquinho mais, da dificuldade de patrocínio, né, da dificuldade que se tem para você viabilizar. E você, aparentemente, você tem um clube que ajuda muito, e quando você jogava, você tinha patrocinadores que ajudavam muito. Então, você foi uma privilegiada, né? Olha, eu tive um clube que me ajudou muito, que não foi o clube aqui de Caxias, que foi o Leopoldina Juvenil, lá de Porto Alegre, porque eu fui sócia-atleta do Leopoldina Juvenil, depois eu virei sócia, e hoje eu sou sócia laureada lá, que na parte de infanto juvenil, eles me pagavam praticamente tudo que eu precisava. Só que chega no momento, né, Silvio, que tu é número 1 e 2 do Brasil, tu acaba ganhando muita coisa, né? Tu acaba ganhando alimentação, tu acaba ganhando estadia, né? E hoje, os infantos juvenis ganham tudo, viu, Silvio? Né? Com CBC, com um monte de coisa, eles ganham tudo. Ganham muito mais que na minha época, né? Os meus patrocínios, eles foram muito bons, mas também foram muito, como é que eu posso dizer, pontuais e curtos, tipo contrato de 1 ano. E eu venho de uma cidade de um potencial industrial muito forte, né? Caxias é responsável, a zona de Caxias é responsável por quase 70% do PIB do Rio Grande do Sul, a zona aqui do norte e nordeste do Rio Grande do Sul, assim. Então, a nossa indústria aqui, realmente, a nossa empresários aqui, a gente é muito forte. Mas não era época de lei de incentivo ao esporte, né? Ninguém doava 6% do ICMS de PJ, né, de pessoa jurídica naquela época. Então, isso aí eu devo muito
ao que tu falou, né, de amizades, de networking, muito por causa da minha família, que era uma família tradicional daqui. Eu tive uma malharia, uma tecelagem, que hoje ela é multinacional, que por amizade, simplesmente antes de eu ir para a Europa, que a gente ficava de 16 a 17 semanas na Europa, o dono da tecelagem chamava eu e meu pai lá e ele me botava um montante de dólares em cash na mão. Por quê? Porque ele queria me ajudar. Porque o pai também era médico de toda a família e sabia que eu ia sozinha, que sozinha, sei lá, ele me chamava e me dava na mão. E depois, claro, as coisas foram andando, foram meio que se profissionalizando, que aí entrou também um contrato muito bom de 1 ano, da antiga enxuta de materiais elétricos que a gente tinha aqui em Caxias, ali assim. Uhum. Mas se eu te disser que eu não fui privilegiada, é mentira, tá? Eu fui sim, porque muito poucas meninas tinham todo esse apoio. Por outro lado, não tinha muita chance de pessoa com um nível financeiro baixo jogar tênis, viu, Silvio? Não tinha. Ou tu tinha uma Esses classe média. programas, projetos, você não tinha isso naquela época. Não existe. Só que hoje, qualquer pessoa que jogue mais ou menos tênis, com esse monte de projeto, consegue jogar tênis, né? Uhum. Tanto que é um espetáculo a quantidade de projetos sociais que sobrevivem com leis de incentivo ao esporte, né? Então, eu acho que isso aí foi um ganho muito legal que teve. E hoje a Confederação Brasileira de Tênis põe muito dinheiro via patrocínios, via as leis de incentivo, né? Via Comitê Brasileiro de Clubes, tanto no infanto juvenil quanto na equipe de Copa Davis, na equipe de Billie Jean King, né? É muito difícil tu não ver uma menina ou um menino abaixo de 200 de TF ou mesmo 200 da WTA que não tem algum patrocínio já na sua camisa, né? Uhum. E infanto juvenil falando, aqui no meu clube, né? Meu clube, quando viaja para fora, se é torneio CBC, claro, a CBC manda as passagens. Mas, por outro lado, eu também sei que não existe nenhum clube no Brasil que dá o que o meu clube aqui de Caxias dá. E tanto que eu não chamo ele pelo nome, eu chamo ele de mãe, porque o meu clube aqui em Caxias é uma mãe, porque ele dá todas as inscrições, ele dá um treinador free em todas as viagens, ele paga o transporte, quando a CBC não paga, ele paga o transporte, e realmente isso aí é fora da curva, né? Eu que tinha um clube bom atrás, tinha patrocínio, eu não tinha isso. Então, realmente, o clube aqui da minha cidade, ele é fora da curva, ele é um clube mãe. E agora, como a gente é muito amigo, às vezes eu fico bem chateada que tem muita gente que reclama do clube. Sempre tem os chatos, né, Silvio? Ah, Sempre tem tem. os chatos, né? Tem. Chato sempre tem, né? Sempre. Mas como eu virei Nutella, eu não sou mais tão bagual, né? Se bem que eu estou voltando a perder um pouco a paciência, assim, porque eu meio que eu já estou chutando balde com 52 anos, a gente já começa a chutar o balde, né? Mas às vezes é muito chato e tem que engolir, assim, gente reclamando de uma estrutura que nem tem o meu clube aqui em Caxias. Uhum. Dá vontade de falar, então faz o seguinte, procura outro, né? Procura outro que te dá mais, né? Olha que tá para ser assim o ano que vem, sabe? A gente está em reunião de planejamento de ano, eu estou adorando o regulamento novo, sabe? Uhum. Agora aqui, indo mais para você mesmo, né? Se você pegar você, Sabrina, que jogou, tudo que você passou, viajou, foi para a Europa sozinha, ficou em quarto de hotel que não era o quarto ideal, que dormiu numa cama que não era a cama ideal, que comeu alguma coisa que não era a alimentação ideal. O que a Sabrina jogadora aprendeu e em que essa Sabrina se transformou por tudo que você passou? Quem você virou? Tu sabe, Silvio, que nem eu te falei, eu não fui jogar tênis porque eu gostava de tênis, né? Eu fui jogar tênis porque eu fui forçada, né? Nem fui induzida, eu fui forçada mesmo a jogar tênis. Mas eu conquistei tanta coisa, sabe, Silvio? Eu conquistei independência financeira, tá? Tanto que eu tô me aposentando, vou me aposentar bem,
Não pelo INSS, tá? Vou me aposentar porque eu fiz planejamento para me aposentar e já consegui o que eu queria. Meu filho está com 15 anos, mas de uma certa maneira ele passou num processo seletivo super duro para o ensino médio agora e também já está com uma bela jornada encaminhada pela frente. Eu consegui ter 2 casas próprias, eu consegui ter uma rede de amigos, tu é parte disso, que tu sabe o quanto é a amizade do tênis, né, Silvio? A gente fica anos sem se ver, mas quando a gente se vê, parece que a gente conversou ontem, né? A gente fica muito próximo, porque ficou todo mundo meio parecido, não tem muita frescura. A gente passou, desculpa te interromper, mas eu acho que a gente passou as mesmas coisas. A gente amadureceu da mesma maneira. A gente se transformou do mesmo jeito, né? A quadra, a viagem, o esporte, o tênis, ele nos transformou na mesma direção. E por mais que eu tenha 60, você tem 52 e o Piu Piu tem 50, enfim, todo mundo caminhou na mesma direção. Todo mundo pensa parecido, porque nós sofremos os mesmos tipos de influência. E isso faz da gente muito parecido. E quando se encontra, parece que a gente se viu semana passada. Sim, parece uma tribo, né? A gente anda tudo meio parecido, a gente pensa meio parecido, os sofrimentos, os perrengues foram muito parecidos, e eu tenho certeza, Silvio, que muito poucos de nós se deram mal na vida. Né? Claro, sempre teve uns que se perderam no caminho por N motivos, mas se a gente for ver, não tem ninguém que se perdeu. A grande maioria, se não gosto muito de números, né? Porque não é uma coisa exata, mas todos nós se deram melhor, se deram bem na vida, nas carreiras, entendeu? Assim, então, olha só o profissional que sai de uma carreira esportiva de dificuldades, né? Principalmente que eu falo de esporte individual, né? Porque esporte individual é uma coisa, né? Esporte coletivo não adianta, é outra coisa, né? Então, eu acho que se hoje a gente quisesse conversar em inglês, a gente ia conversar em inglês. Se a gente quisesse conversar em espanhol, a gente ia conversar em espanhol, né? Não sei se tu conversa italiano, mas eu converso italiano, né? Eu te entendo e escorrego. Eu vou te entender e vou escorregar. Depois dessa última viagem agora, eu fiquei 20 dias na Itália. Aí recuperou um pouquinho, né? Você perde, você recupera. Claro. Então, eu voltei da Itália quando eu fui para Roland Garros, melhora um pouco. Conversar é difícil, mas entender deu para dar para entender tudo. Claro, mas é que ficou na gavetinha. Fica, né? Gravado, fica armazenado. Claro, na tua gavetinha do inconsciente ficou gravado. E principalmente assim, ó, eu ando sendo muito mais psicóloga do que treinadora, né? Muito mais. A gente acaba conversando N coisas. E isso aí é só a vivência e a gente só consegue essa coisa com momentos difíceis. É aquele clichê, né? O que não te destrói te torna mais forte, né? Bem clichê, mas é fato, né? É fato. Os perrengues estão ali para a gente aprender e viver melhor ali, assim. Então, eu acho, assim, que todo mundo me olha assim, Sabrina, tu conseguiu isso, conseguiu assim, mas que guerreira. Bom, por sinal, eu odeio a palavra guerreira, tá? Não quero mais saber de ser guerreira, eu quero ser princesa de agora em diante. Mas fica aquela fama, né? Dadá uma guerreira, a Sabrina uma guerreira, a Teliana uma guerreira. Ai, que saco! Quando é que a gente não vai ser mais guerreira, sabe? Então, assim, eu não quero mais ser guerreira, eu tô numa outra fase da vida, mas se eu posso ser princesa, eu vou me dar o luxo de ser princesa, é porque o tênis antes me fez guerreira, né, Silvio? E você falou uma coisa agora que é muito... Aqui nas lives, eu repito muito e usei muito isso na live com o Thiago Fernandes, que foi com a gente para Quito, no Equador, naquela viagem. Aliás, aquela viagem, olha, vou te falar, eu rodei o mundo, eu viajei bastante e eu nunca vi, não estou falando da viagem toda, não, estou falando da viagem ao pé da letra, né, do nosso voo, né, da ida, né, do que a gente precisou fazer para chegar em Quito, né, que foram 25 horas para chegar em Quito, porque... Você sai de Porto Alegre, eu saio do Rio, a gente se encontra em São Paulo, espera, aí sai de São Paulo, vai até o Panamá, passando por cima de Quito, espera, pega o voo, volta, desce do Panamá até Quito e depois faz isso tudo de novo na volta. Lembrando que, chegando em Quito, você tem altitude. E a molecada chegou lá cansada, morta e ainda teve que se entender. Vocês ainda ganharam uma folga no primeiro dia, no sorteio,
mas os meninos jogaram na segunda-feira. Vocês, se não me engano, só jogaram na terça. Né? Nossa, como é que tu lembra disso, que a gente só jogou na terça? Porque vocês se deram bem no sorteio, a gente não. É claro que eu vou lembrar. Ué? A gente chegou na hora do sorteio da chave, a gente pegou o Peru no primeiro dia, na segunda-feira, e vocês folgaram na segunda. Não sei com quem foi. E lembro que vocês jogaram a final com a Argentina, lá no último dia. E a gente jogou a terceira... Uma aula para a Argentina. Tudo bem, mas vocês ali tiveram a oportunidade de folgar o primeiro dia, que a gente não teve. E a gente pegou o Peru, que era o time que ganhou. O Peru foi campeão. Mas, enfim, são situações e coisas. Mas a frase que eu me pego muito e que eu usei com o Thiago, usando o exemplo do Thiago, é que se o tênis der errado, já deu certo na vida. Né? Porque tudo que a gente passa na trajetória do tênis, na quadra, e o que o tênis nos obriga a fazer e passar e superar, a gente vai dar certo para qualquer lado, para qualquer coisa. De quem viveu o tênis na adolescência, na infância e adolescência, vai sair alguém, independentemente de homem, mulher, vai sair alguém fortalecido para fazer qualquer coisa que ele queira. Você concorda? Não, eu assino embaixo. Tu falaste exemplificando o que tu conversou com o Thiago, mais ou menos o que eu falei sobre mim antes, né? Uhum. Mas eu queria fazer um adendo que nunca vou me esquecer, de a gente ter que tirar as gurias de cima do Thiago, né? Era um ataque de guria em cima do Thiago, né? Eu não falei isso, porque na live do Thiago tinha esposa e tinha, enfim, mas ele era mais ou menos ali com 12 anos o que o Marcos Daniel foi na época que eu viajava com ele. Né? O Marcos, olha, eu passei algumas situações de batendo na porta do quarto do hotel e, enfim, coisa de fã, de que parece que é fã de Justin Bieber, mas não era Marcos Daniel causando... Não, você não tem noção das coisas que a gente passou, mas tudo bem, isso já é outro problema. Mas o que eu me peguei nessa questão em relação ao Thiago, que se você pegar tenisticamente falando, o Thiago deu errado, né? Porque ele foi número 1 do mundo, ele ganhou o Aberto da Austrália e ele não chegou nem perto de 100 no mundo. Se você analisar tenisticamente, ele foi um cara que foi, dentro da expectativa que foi gerada, ele não deu certo. Mas olha a pessoa que ele se transformou, olha quem ele é hoje, olha o profissional que ele se tornou, com toda a bagagem e experiência que ele viveu dentro da quadra e a maneira como ele se transportou hoje para o profissional que ele é, para o marido que ele é, para o pai que ele é. Como é que vai dizer que um cara desse deu errado? Como é que vai dizer que foi negativo? Sabe? Não entra na minha cabeça. Ou seja, dar certo é uma coisa muito mais ampla do que ele ser top 100, para mim. Olha, é que o tênis, o esporte, ele constrói seres humanos, né? Esse é o maior propósito nosso, na verdade, depois como treinador, né, Silvio? A gente está ali para construir, ajudar a construir, a moldar seres humanos, né? E o esporte, ele te torna humano, né? Dificilmente tu não vai te emocionar em algum momento no esporte, né? Isso aí, e a emoção é antropologicamente falando agora, é do sapiens, é nosso, né? Então assim, ó, se emocionar com coisas conquistadas, sofrer com coisas que poderiam ter sido conquistadas, vai criando, pode ter certeza que um cérebro moldado a dar certo, né? Independente da situação que ele for posta à prova. E o Thiago, meu Deus do céu, o Thiago é um exemplo disso, né? Como tantos exemplos a gente teve de infantos juvenis que de repente não foram tão bem, mas que são excelentes profissionais, né? São excelentes pessoas, né? A gente estava falando do Pio, né? Meu primeiro ITF que eu ganhei foi Lima, Peru. Eu ganhei no feminino, o Pio ganhou no masculino. Nós dois ganhamos juntos, chegamos em Porto Alegre com os troféus ali. E ele foi embora, fez tênis universitário e olha só que baita família que ele tem, que baita tudo, né? Então, volto a dizer, dificilmente essa pessoa não vai ser uma vencedora na carreira, tanto profissional como na sua privada. Eu acho que ele sempre vai ser vencedor. E tem um ponto que aí agora, para saber a sua opinião, não só a competição na formação da criança e do adolescente, que eu acho que isso, a maioria dos esportes, ou praticamente todos os esportes, vão caminhar, vão traçar essa trajetória, mas o tênis, especificamente, a maneira como o tênis é jogado, ele cria alguns desafios, algumas ciladas, né, no formato que o tênis é jogado, né, de você jogar
game a game, cada hora vai um sacando, e aí você ganha um set. Quando você ganha um set, a tendência é a acomodação. Aí você toma um susto e é quebrado. Aí você é quebrado, abre 2-0. Ou seja, aquele jogo que parecia que estava caminhando para uma direção, você, num piscar de olhos, você se perde e, de repente, aquele jogo vai embora. E aí você tem a chance de, no terceiro, talvez o adversário que ganhou o segundo, ele dê uma piscada e ele saia. Ou seja, eu acho que a maneira como o tênis foi construído, a maneira como o tênis foi elaborado, são várias pegadinhas, né? Quem jogou, ou quem acompanhou, ou quem joga, se ilude muito, tem condição de se iludir. E ele fica te desafiando o tempo inteiro para não deixar que essas pegadinhas te peguem. E você, obviamente, vai ser pego por elas. Não tem como, você vai ser pego. Mas você vai ser fortalecido. Não só pela competição, mas pelo formato, né? O formato do tênis, ele é muito traiçoeiro, mas traiçoeiro e enriquecedor, e amadurecedor. Eu acho que isso é genial. Sabe, Silvio, que eu tenho um exemplo, pegando tudo isso que tu falou, eu tenho um exemplo dentro da minha família, né? Meu pai tem 85, joga tênis até hoje, médico, cardiologista, clínico, trabalha até hoje. Minha mãe tem 83 anos, joga tênis, sei lá, 4, 5 vezes por semana. Não sei quantas vezes a minha mãe joga, porque a minha mãe joga, se der, todos os dias ela joga. Trabalha o tempo inteiro. Então, assim, ó, tudo isso que tu falastes, né, é muito de neuro, né, de conexões neurais, porque é tanto da famosa palavra desconforto, é tanto desconforto o tempo inteiro e a cada momento que o tênis traz, e haja coligações, né, haja ligações, perdão, neuronais para se adaptar o tempo inteiro a uma situação nova. Porque não é só o tipo de quadra, o vento, o sol. Nós temos um jogador do outro lado que está constantemente trocando a sua estratégia, né, para não se adaptar a uma coisa. Então, realmente, o tênis te traz sempre tu tá num ciclo que tu tem que te readaptar. Alguém tem que fazer alguma pesquisa, Silvio, se não é o melhor esporte possível contra o Alzheimer. Porque ele é muito longevo, se for ver mentalmente, ele é muito longevo, né? Porque tu tá sempre tendo que criar novas conexões para se adaptar a umas coisas diferentes. Tipo o GPS ali, né? Que você erra o caminho, você vira para a esquerda, você tem que ir lá e refazer a rota, né? Reconectar. Boa. E não tem jeito, porque o teu objetivo é um só. Então, por mais que você erre o trajeto, você tem que pegar um trajeto novo para chegar no mesmo objetivo. O objetivo é o mesmo, você não vai fugir dele. Mas os caminhos, eles não são muito retos, né? Eles são sempre com alternativas. E você tocou que do outro lado tem alguém que está tentando igual você, que se preparou igual você, ou talvez tenha se preparado mais que você, e aí ele não vai deixar você seguir numa linha reta, ele vai te empurrar para a esquerda. E aí você vai ter que voltar para o caminho e talvez você tentar empurrar ele para a direita. E aí vai. E quanto melhor for o nível dos dois, mais você vai sair e mais rápido você vai ter que voltar. Porque senão, quando você sair e voltar, pode já ter acabado o jogo. E aí não tem jeito. Fora as peças que o cérebro prega em nós mesmos, né? Às vezes a cabeça se perde, a cabeça se vai, tu não consegue voltar, ou se tu volta tarde. Então, também tem que nós mesmos, o jogador, ficar atento consigo mesmo, né? Com os tropeços e essas armadilhas que o próprio cérebro provoca em nós. Um exemplo disso, Silvio, eu acredito que tu concorda comigo, foi, primeiro, fase de grupos ali do Finals, né? Sinner ganhou do Djoko. Baita jogo, jogou, que foi um espetáculo que jogou aquele guri na fase de grupos, foi impressionante. Mas era a fase de grupos. Era a fase de grupos. Na hora da final, como é que estava a cabeça do Sinner e qual era a experiência que pesou mais ali? O Djoko, quantas vezes já passou por uma final, né? Tu me diz isso, que eu não tenho esse número, mas era outro jogo. Era completamente diferente. Mentalmente falando, era completamente diferente. Porque o Sinner vai detonar o Djoko, porque você não vai. Eram dois jogadores totalmente diferentes de 3 dias atrás. Totalmente diferentes. Como foi, por exemplo, você vai lembrar, pouca gente vai lembrar aqui, mas lá atrás, em 2000, quando o Guga perde para o Agassi na fase de grupo e depois ganha dele na final. Bingo! Bem parecido. Eram outros dois jogadores. O que o Guga se transformou ao longo da semana, né? Ele joga com o Agassi no primeiro jogo do primeiro dia, na segunda-feira.
E o que ele se transforma, principalmente depois de ter ganho do Sampras na semi, eles viram um monstro. E o monstro que ele se torna para jogar a final com o Agassi no domingo não tinha nada a ver com um bichinho pequenininho que foi o cara que perdeu para o Agassi no primeiro jogo. E ali e se eu não me engano, ele tinha se machucado, né, Silvio? Sim, ele tinha se machucado. Ele tinha totalmente se machucado. Down, assim, exatamente. Acabado, né? Ele tinha se machucado, ele foi fazer um teste antes de jogar com o Norma, para saber se ele jogaria com o Norma ou não. Se ele estava apto a jogar com o Norma, ele passa no teste, liberam ele para jogar, ele ganha do Norma e aí vai embora. E aí vai até pegar o Sampras na semi no sábado e depois 3-0. Na época era melhor de 5 ainda, ele ganha 3-7-0, né? 6-4, 6-4, 6-4. E ele vira, enfim, o resto da história todo mundo já sabe. Mas era de uma outra pessoa, né? Ele construiu ao longo da semana um outro ser humano, apesar de serem as mesmas duas pessoas. Mas os dois sabiam que eles não seriam os mesmos, né? Que bom pra gente que o Guga virou o tamanho que ele virou, né? Porque ali ele vira o número 1 do mundo, ali ele termina como o número 1 do mundo, mas isso é inevitável, né? A transformação da pessoa através de um dia para o outro. Você não vai ter 2 caras jogando 2 dias seguidos, você não vai ter o mesmo jogo, mas não vai, não tem como. Não tem como. Não tem como. Sabrina, batemos o nosso horário aqui. Fechando. Não, calma. Fechando. Uma mensagem sua. Não vou falar para ser para o tênis feminino, não, porque eu acho que você é muito maior do que o tênis feminino. Mas uma mensagem sua para pais, mães, treinadores que estão aqui assistindo a gente. Uma mensagem sua em relação àquilo que você acredita que o tênis pode ser transformador na vida das pessoas. Bom, primeiro que só tendo o filho num esporte individual, no nosso caso, o tênis, esses pais, para mim, já merecem uma salva de palmas, né? Que coisa boa ter pais que orientem os filhos para o esporte, né? Principalmente para o esporte individual. E em relação ao tênis em si, que eles deixem os filhos curtirem o máximo que puderem, e que dentro do tênis tudo passa tão rápido, né? O tempo, a vida hoje em dia, tudo é tão rápido assim. E o tênis vai levar os filhos deles ao sucesso, independente o que eles vierem escolher. Se eles vierem escolher ser digital, computer, qualquer coisa do tipo, o tênis vai dar um empurrão que eles precisam. As crianças lá na frente vão tomar decisões mais rápidas e com mais porcentagem de acertos. Então, assim, confiem nos seus treinadores, conversem com os treinadores dos filhos, com os professores dos filhos. Pode ter certeza que qualquer professor e qualquer treinador quer o sucesso do filho, porque ninguém vai torcer contra, né? Não existe um treinador que quer que o seu aluno fracasse, porque o sucesso desse treinador está completamente ligado ao sucesso do seu aluno, né? Então, assim, conversa bastante com o treinador, com o professor, deixa essa criança jogar tênis, esses pais jogarem tênis, de repente leva a família inteira a jogar tênis, né? Eu sou bem a favor dos pais estarem juntos, mas não o tempo inteiro, porque faz parte da maturidade da criança conseguir jogar sem ficar olhando para fora da quadra. E fica aqui meu conselho, é o seguinte, gente, vamos ser felizes, vamos jogar tênis, e uma maneira bem simples disso, se puderem, não almejem uma carreira profissional tão rápida para um tênis, esses que já têm filhos jogando em alto nível, né? Pensem com carinho para os Estados Unidos, pensem com carinho numa faculdade lá fora. Não tenham pressa, né? Não tenham pressa, porque tudo vem ao seu tempo, né? Quantos juvenis se perderam no caminho, né? E o principal, Sabrina, que eu acho, não tenham pressa e o tempo de cada um é diferente. Respeitem o tempo de cada um, porque ele é diferente, vai ser diferente. Os pais tendem a se comparar, né? Compara o clube do lado, compara o colega do treino do lado, compara tudo uma comparação. Mas não, tem menina que menstruou com 12, que está com uma força de um jeito, tem menina que só vai menstruar com 15, então não existe comparação, cada um no seu tempo. E sem pressa, gente. Sem pressa até porque tudo passa tão rápido, né? A vida vai tão rápido. Foi ontem que a gente foi para Quito e sei lá quantos anos já faz isso, né? 20. Então, 20 anos. E nenhuma das minhas meninas ali
foram assim grandes, né? Uma segue jogando, está tentando ainda, a Gabi Serra. Em compensação, uma outra foi número 1 do mundo de beach tênis. E tem uma outra que com certeza deve estar numa alguma outra carreira que eu não sei direito, que foi a Natasha. Mas o tênis fez muito bem a todas, vai seguir fazendo bem a todos. É isso que eu quero dizer, que o tênis faz bem e vai seguir fazendo bem para todo mundo. Sabrina, obrigado pelo tempo, pelo sorriso, pelo olho brilhando quando fala de tênis. Fica bem na sua próxima fase de aposentadoria. De princesa! Princesa. De princesa, Tá certo. Valeu, Sabrina. Beijo. Beijo, tchau, tchau. Silvio. Beijo. Tchau, tchau.